Você já se sentiu alguma vez paralisado, como se não conseguisse ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, como se faltasse força, energia? Já aconteceu isso alguma vez? Imagino que sim, com a maioria de nós. Bem, pessoas queridas, sejam todas bem-vindas aqui nessa nossa conversa, nessa nossa troca. Hoje falaremos justamente sobre isso. 5 atitudes que nos paralisam. E eu vou trazer o contraponto. 5 formas de melhorar a nossa vida ainda hoje. Se puder escreverem aí no chat se estão me ouvindo bem, me vendo bem, fica sempre essa dúvida, eu vou acompanhando aqui. Pessoal, eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões que saem do óbvio. Geralmente nós ouvimos, geralmente nós sabemos, o óbvio é importante ser dito óbvio, mas tem algumas questões que a gente sabe, algumas às vezes não conseguimos colocar em prática, mas hoje eu vou trazer 5 atitudes que nos paralisam. A maioria delas eu acredito que a gente não percebe. E vou trazer o contraponto, o que a gente pode fazer para mudar essa situação. Fica aqui comigo, eu tenho certeza que uma delas vai te surpreender. Afinal, quem de nós que não quer ter uma vida mais leve, mais agradável, uma vida inteira, uma vida mais preenchida? Quando eu digo uma vida inteira, fugindo daquela vida fragmentada, daquela vida aos pedaços, que às vezes parece que você é você, às vezes parece que não. Aliás, alguém aqui já teve a impressão de ser mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Alguém já teve essa impressão? Ah, Bruno, é tão estranho, quando eu tô lá no trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu faço forçada, eu me sinto meio assim. Ah, mas final de semana, quando eu tô com a minha família, eu me sinto outra pessoa. Alguém já teve essa impressão? Seja em que situação da vida for. Ah, Bruno, quando eu tô com meu namorado, com a minha namorada, eu fico radiante. Ou não, né? Ah, eu fico meio assim. Eu também imagino que todo mundo já sentiu isso. E não é que nós somos diferentes pessoas, mas de fato, nós temos diferentes papéis sociais. Simbolicamente, é como se tivéssemos partes. Meu nome é Bruno, tá? Para quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Rodrigues, sou psicólogo, entre outras coisas. Sou filho, sou neto, sou professor, sou aluno. Então, em cada papel, algo desperta de nós. Quando eu estou aqui ensinando, é a persona do professor, é o jeitão, tem uma responsabilidade. Quando eu estou aprendendo, a minha preocupação é absorver, refletir, reproduzir. Quando eu estou ali no almoço com a minha mãe, com a família, quero curtir. Talvez se eu for dar um almoço para os amigos, aí eu vou ser um anfitrião. São papéis sociais que nós temos. E uma coisa interessante que acontece é que, por exemplo, aquela criança que nós fomos, ela está aqui dentro. Não é que algo se modificou, deu meia-noite e tudo modifica. Não. Aquela criança está aqui dentro. As nossas experiências estão aqui dentro. Nós somos o que fomos. Transcende, inclui. Não é que a gente deixou... Ah, eu quero deixar a minha vida passada para trás. Vida passada no sentido de... Ah, minha juventude não foi boa, meu casamento... Não tem como a gente apagar, cortar. Nós somos tudo o que já vivenciamos. Isso é algo interessante de pensar, tá? E aí eu gostaria de saber algo muito importante. Como que você chegou na aula de hoje? Escreve para mim aqui no chat. Quem estiver assistindo a reprise, escreve nos comentários como que você chegou na aula de hoje. Quem te convidou? Onde você viu o convite? Onde você viu esse link? Conta aí para mim o nome da pessoa que mandou para você, que te chamou. E desde já eu agradeço as pessoas que divulgaram, que estão chamando, porque essa aula, gente, é uma aula de utilidade pública, tá bom? E, na verdade, nós faremos 2 aulas bem especiais. Essa é a primeira aula, 5 atitudes que nos paralisam e 5 formas de melhorar a nossa vida. E na semana que vem, faremos uma aula também na quinta-feira, às 20 horas da noite, como transformar a nossa vida. Mas antes de transformar, nós temos que entender o que eu preciso transformar. E
para ir direto ao assunto aqui da nossa aula, eu quero fazer um combinado com vocês. Quando eu contar algo, um exemplo, uma situação que você se identifica, você escreve assim: eu me identifico. Por exemplo, digamos que eu falo assim: gente, eu fui dar uma palestra e tinha que falar na frente de um monte de pessoas e eu fiquei nervoso. Eu me identifico. A maioria das pessoas passam por isso, nem todas. Enfim, quando eu falar algo que você se identifica, você escreve aí: eu me identifico. Combinado? Agora podem escrever combinado. Deixa eu ver aqui. Gente, vamos interagir, tá? Eu sei que algumas pessoas preferem ficar mais quietinhas, mas vai ser um prazer vocês interagindo mais aqui comigo. Pessoal da Reprise também, escreve aí nos comentários, gente. Assim fica dinâmica a nossa aula. E quando eu falar algo que você nunca pensou, escreve assim: isso é novo, tá bom? Isso é novo. Quando eu falar aqui: e se a gente experimentar fazer tal coisa, experimentar pensar de uma forma diferente, você escreve: isso é novo para mim. Quem quiser escrever: nunca pensei, vou tentar fazer isso. Mas a princípio os nossos comandos aqui de reflexão: isso é novo e eu me identifico, tá? Isso é novo. Pois bem, falando em 5 atitudes que paralisam a nossa vida, lembrando que não acredito que existe uma receita de bolo para todo mundo. Nós somos individualidades. Mesmo 2 irmãos gêmeos são diferentes. Nós somos individualidades orgânicas, físicas, espirituais. Nós somos individualidades. Podemos passar por situações parecidas e reagir de forma diferente, lidar de forma diferente. Essa aula, cada um vai compreender de forma diferente, ouvindo a mesma coisa que eu estou falando, mas cada um vai absorver de um jeito diferente, de acordo com a sua cultura, aprendizados, vivência, experiência, situações que passou ou que não passou. Cada um de nós vai refletir de um jeito. Isso é uma beleza da vida, essa riqueza. Então, de forma alguma, nós queremos que todo mundo seja igual, pense igual. Pelo contrário, eu vejo uma riqueza nessa pluralidade de visões, opiniões, de compreender que eu não preciso ter o corpo da Barbie, pegando o gancho no filme. Para eu ser feliz, eu tenho que ter o corpo do Ken, eu tenho que ser Será? Será que a gente... E sim, há movimentos que buscam nos encaixar em estereótipos, que buscam fazer termos dores que não temos, raivas que não precisávamos, desejos que não precisávamos, para a gente querer se encaixar em padrões. Alguém se identifica com isso? Alguém já se percebeu tentando encaixar em padrões? Às vezes algo que nunca nem era importante pra gente, mas está todo mundo fazendo. Às vezes nem percebemos. Porque eu não vou colocar o biquíni, eu não vou tirar a camiseta, porque... Por quê? Porque não tem o abdômen definido? Que tá todo mundo postando no Instagram? Eu viajei no final de semana, mas eu viajei aqui pertinho para um lugar simples. Não vou postar porque as pessoas postam para lugares incríveis. Postar ou não postar é com você. Mas será que é menos importante o lugar que você foi só porque não tá nas tendências que a maioria tá indo? Pra gente já ir refletindo, tá? Então vamos lá. Alguém se identifica? Primeira questão que paralisa as nossas vidas. Escrevam aí, por favor. Viver no automático. Gente, viver no automático é algo que nos paralisa. E como é fácil viver no automático? Às vezes na correria do dia a dia, às vezes no afã, na necessidade de, eu preciso dar conta de tudo. Pagar os boletos, pagar a dívida, arrumar a casa, as crianças. Meu Deus. E às vezes a gente vive paralisado. Acorda, vai pro trabalho, faz o que tem que fazer, volta, descansa, dorme, acorda. E quando você percebe, caramba, já estamos quase em agosto de 2023. Pois é. E o que eu fiz? O que eu vivenciei?
O Edgar Morin, filósofo francês, ele usa muito uma expressão dizendo que nós estamos anestesiados pela correria do imediato. Nossa sociedade, e é uma sociedade do cansaço, que a gente vive cansado. E outra coisa, é tão curioso que se a gente se permite não correr, parece que a gente está errado. Ah, separei aqui 2 horinhas para eu descansar. Parece que você está fazendo algo errado. Parece que não pode descansar. Parece que não pode curtir. Sente falta de algo. Viajar e ficar sem celular, no meio da natureza. Meu Deus, alguém se identifica? Então, a gente vive no imediato. E às vezes anestesiado, né? Seja redes sociais, programas. Às vezes anestesiado por opiniões de pessoas que a gente segue, às vezes cegamente, sem o crivo da reflexão. Anestesiado mesmo da correria. Tem que fazer, tenho que dar conta. Eu já senti assim. Algumas vezes eu vinha aqui para o escritório trabalhar, chegava cedo, ia à tarde embora, 10, 12 horas aqui, e quando eu ia ali apagar a luz para ir embora, eu olhava o escritório, eu acho lindo esse meu escritório, sou apaixonado por esse local, e eu pensava, gente, eu nem vivi o dia. Eu cheguei, sentei na cadeira, fiquei fazendo coisas operacionais, eu não peguei nenhum livro, nem para folhear. Eu não tive tempo para olhar as plantinhas, as flores. Eu não tive tempo para sentar na minha poltrona. Isso eu tenho conseguido mudar. E aí é o contraponto. E o que a gente pode fazer de diferente, tá? Eu podia primeiro falar de 5 atitudes que paralisam, para depois falar de 5 atitudes que nos libertam. Mas eu já vou falar das duas, tá bom, gente? Então, primeiro, quem aí se identifica? Quem aí às vezes se sente anestesiado? Quem aí que sente que às vezes vive no automático? Isso é péssimo. Porque é bem aquele filme do Adam Sandler, O Clique, do controle remoto, lembra do filme? Ele às vezes não queria viver algo na vida dele chato, ele acelerava a vida. Ia no automático. Quando era algo que ele não queria, ia no automático. Mas imagina alguém que teve filhos. A filha está com 2 aninhos. Daí a pessoa passa 2, 3 anos vivendo no automático, correndo, 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 e quando vê a filha já está com 4, 5 anos. Dá a sensação que perdeu. Meu Deus, minha filha cresceu, nem percebi. Não que dá pra gente parar apenas para viver contemplando, não é isso. Mas como que eu posso pôr um pouco mais de vida na minha vida? Uma coisa é a correria, as cobranças, as necessidades. A proposta não é se rebelar. Não vou pagar a conta de luz. Vai cortar a luz. A questão é, como eu posso pôr um pouco mais de presença? E aí o contraponto, gente, qual é a atitude que eu posso fazer de libertação? Tentar ter mais tempo para você. Tentar não. Ter mais tempo para você. Para sair do automático. Então, primeira coisa, tá? Quem aí que sente que precisa um pouco mais de tempo para si? Escreve eu. E quando eu digo mais tempo, geralmente a gente é exagerado. A gente pensa assim, preciso de uma semana só para mim, de um dia inteiro só para mim. Ok, mas pensando em realidade, no dia a dia, o que eu posso fazer todos os dias por mim? Conversando com um amigo muito querido, talvez ele até está assistindo ou vai assistir depois, eu falei para ele, ele falou que não estava lendo, algo que ele gosta de ler. Falei para ele assim, Henrique, se você tentar ler 10 minutos por dia, sei que a gente que gosta de ler quer sentar e ficar ali meia hora, 1 hora lendo. Sei que você está correndo muito, ele está correndo, eu também. 10 minutos, será que 10 minutos em 24 horas eu não posso parar e ler um pouquinho? 6 dias seguidos fazendo isso, vai ter completado 1 hora de leitura. Bruno, oração é algo tão importante para mim, mas eu estou sem tempo de orar.
Será que você não consegue parar 5 minutos para fazer uma oração, uma prece, para rezar? Se é algo que é importante para você, aí sim nós temos que pensar nas prioridades. O meu telefone celular, ele me manda uma vez por semana relatório semanal de uso. E ele mostra quanto tempo eu fiquei no e-mail, rede social, gravando, enfim. Normalmente é trabalho, mas às vezes não. E às vezes a gente tem ali 3 horas na semana nas redes sociais e não tive 10 minutos para fazer uma prece, para meditar, 10 minutos para estar com a minha família sem ficar olhando o celular o tempo todo. Prioridades. O que estamos fazendo no nosso tempo? Então, gente, ter mais tempo para você, ter mais tempo para nós. E como eu encaixo mais tempo no meu dia? Claro que seria ideal você fazer algo que você gosta. Ah, quero começar a dançar, praticar um esporte. Mas vamos pensar em atitudes para fazer hoje, amanhã. O que eu posso fazer de prático? Ah, na hora que eu estiver lavando louça, talvez fazer tal coisa. Ah, na hora que eu for conversar com a esposa, com o marido, estar totalmente presente. Ah, quando eu perceber que eu estou ali só pensando em problemas do trabalho, que eu não vou resolver em casa, tentar desviar o pensamento. Então, ter mais tempo para você. Quebrar padrões. Geralmente, quem vive no automático, e a maioria de nós vivemos, nós temos padrões, fazemos as coisas no automático. Você acabou de olhar o telefone aqui, acabou de olhar. Olhou. Sei lá, foi lá fazer a janta. Quando vê, você já pegou de novo. Pra quê? É quebrar padrão. Então, assim, é o momento que você vai ler, pega o telefone e coloca bem longe de você. Bem longe. Se alguém ligar, você ouve, mas bem longe. Sem ver notificação nem nada. Quebra o padrão. Vai dar aquela vontade de pegar, mas não vai estar ao alcance das suas mãos. Você está lendo na sala, deixe lá no quarto. É um exemplo de quebrar padrão. Outro exemplo. Digamos que você vive falando mal dos outros. É algo já automático. Você encontra o colega, o amigo e já começa a falar mal dos outros. Tenta quebrar o padrão, falar bem ou não falar mal. E quando o amigo vier falando, ou até o contrário, gente, às vezes, é um exemplo que eu faço. Às vezes, sei lá, tô conversando com alguém e a pessoa só quer falar mal de outra pessoa, eu quebro o padrão. Se é alguém que eu tenho intimidade, eu pergunto, certo, mas me conta algo bom dessa pessoa? Me conta uma situação boa? Sei lá, a pessoa tá reclamando só do trânsito, às vezes o motorista. E eu pego, rapaz, você percebeu que árvore bonita? Nossa, que dia bonito. Quebrar o padrão dessa pessoa. O oposto também, digamos que alguém que acha que tudo é bonito, que tudo é certo, até as injustiças do mundo, quebra o padrão da pessoa. Ou seu padrão, tá, gente? Pensando na gente principalmente. Então, viver no automático, arrumar tempo para você, dar sentido, tentar pôr mais presença. Alguém que vive o dia inteiro no automático, pequenas horas que ela quebra, já é alguma coisa. Não precisamos ser extremistas, sabe? Enfim, não, deixa eu dar um exemplo. Igual quando eu tô tentando fazer dieta. Às vezes eu tô ali 3, 4, 5 dias me alimentando bem. Daí um dia eu furo a dieta, já furei hoje mesmo e vou comendo o dia inteiro errado. Será que precisava disso? Ok, furei a dieta, por que não voltar agora já comer certinho? Alguém se identifica? Você tá ali fazendo algo, academia, furou. Não precisa ser assim. Vamos recomeçar. 2. Segunda atitude que paralisa a nossa vida. Se fechar para trocas reais. Viver fechado no seu mundinho. Não querer trocas reais com alguém. Conversar, olho no olho. Viver fechado no seu mundinho. Não se abrir para trocas reais. Isso paralisa. Por que paralisa? Porque quando temos trocas reais com alguém, é nutritivo, nutre a alma, nutre as emoções. Quando estamos conversando, conhecemos alguém, ou alguém que já conhecemos, pode pensar em alguém que você gosta.
Você passou ali meia hora com a pessoa, mas teve uma troca tão gostosa. As duas pessoas saem preenchidas. Diferente de quando você sai da conversa com alguém e parece que a pessoa levou a sua energia. Então, e às vezes a gente se fecha por medo de julgamento. Ah, não. Eu até podia tentar conhecer pessoas novas, mas não, vão me julgar. Ou, eu até podia tentar rever minhas amigas, mas eu engordei alguns quilos. Elas vão perceber. Às vezes, por medos de julgamento, não fazemos as coisas. Alguém se identifica? Ou só eu que sou assim? A gente tem medo de julgamento. E a primeira pessoa que precisa nos acolher somos nós mesmos. A primeira pessoa que tem que gostar da gente somos nós mesmos. Então, ter mais tempo para mim, mas me gostar mais. E qual que é o contraponto disso? É se abrir. Se abrir para trocas reais, para conexões. Gente, eu teria histórias para contar, mas não dá tempo. Eu não quero que a aula fique muito grande, muito longa. Mas já teve um dia na minha vida, um dia eu conto essa história, que um homem, era um rapaz, mas eu percebi que era um rapaz só depois. De longe, veio caminhando, um rapaz, parecia morador de rua. De fato, ele tinha papelão na mão, tinha um baú, um tambor. E eu fui julgando, não no sentido... Eu sou uma pessoa que adora conectar, conversar, mas eu fui julgando ele porque... Eu vou acabar contando a história, outro dia eu conto. Mas tinha uns cachorros perto dele, ele queria espantar os cachorros, mas depois eu percebi que era medo dele. Julguei ele, achando que ele não gostava dos animais. E teve uma hora que ele sentou do meu lado, eu tava num banco. Me lembro de contar essa história um dia. E do nada ele começou a conversar comigo, daí eu pensei, ai meu Deus... Era um momento que eu queria ficar sozinho. E aí eu comecei a conversar com ele, e quando eu percebi, parecia que éramos melhores amigos. Naquele dia, apesar dos meus julgamentos, eu me abri para uma conexão real. Ele falou coisas da vida dele, eu falei da minha, nunca tínhamos nos visto. Eu aprendi muito. Me lembrem de contar essa história um dia que eu conto, tá? E eu lembro que, inclusive, a gente terminou se abraçando. Quem que abraça alguém que nunca viu na vida do nada? E eu tava emocionado no final. E eu pensei assim, gente, que troca gostosa com alguém que eu não conheço. Poderíamos ter mais trocas reais com as pessoas. Mas às vezes a gente não conhece nem o vizinho, nem a vizinha. A melhor amiga de 20 anos atrás, você nem conhece mais ela direito. Porque ela não é a mesma de 20 anos atrás. Será que as pessoas nos conhecem? A gente permite? Então, conexões, se abrir. Uma outra dica, fazer parte de grupos. Ter um grupo para chamar de seu. Tem um projeto, que eu estou à frente de um projeto muito bonito, chamado Mude de Via. No sentido de mude de caminho, busque o seu caminho, se reconecte. É um projeto onde as pessoas, é uma assinatura para fazer parte de um grupo. É um valor bem simbólico. E nós temos ali um grupo tão gostoso. E sempre tem pessoas novas chegando. E eu percebo como que é bom para essas pessoas. É tudo online. Fazer parte de um grupo. Nesse nosso grupo, Mude de Via, tem alguém aqui que é assinante, que participa do grupo do Mude de Via? Se tem alguém aqui, escreve assim, eu faço parte do grupo. Escreve aí. E se tem alguém que gostaria de saber mais, escreve, gostaria de saber mais. É uma assinatura onde a gente vai se melhorando juntos. E às vezes no grupo as pessoas comentam algo que fizeram. E é lindo o grupo se apoiando. A maioria fala assim, nossa, eu amo fazer parte desse grupo. Agora eu sinto que eu tenho um grupo para chamar de meu. Eu me sinto pertencente ao grupo. E nós fazemos algo no Mude de Via que a gente chama de encontros de ação. De tempos em tempos fazemos um encontro online e saímos do encontro com uma tarefa para fazer. E teve um dia, para não ficar só na teoria, e teve um dia que a tarefa foi criar uma agenda de relacionamentos. Geralmente nós temos agenda de compromisso. Deixa eu ver aqui, marcar minha consulta, meu médico, marcar a reunião, mas por que não fazer uma agenda de relacionamento? Colocar na nossa agenda as pessoas importantes.
Senão, a gente fica naquela, quando der eu vejo a minha avó. Quando der eu vou almoçar com a minha mãe. O meu tio, aquele tio legal pra caramba, quando der. Deixa eu pôr na agenda. É igual dois amigos que se encontram. E aí, vamos marcar qualquer dia de se ver? Vamos! Qualquer dia nunca chega. Gente, qualquer dia não existe. Dia 20 de setembro de... Aí sim, tá horas. Então, anota aí no chat. Agenda de relacionamento. E lá no grupo, primeiro, o grupo nos ajuda a fazermos parte de um grupo. Nós compartilhamos sensações, emoções. É muito gostoso. Não é terapia, mas é terapêutico. E saímos sempre com uma ação. E fazer uma agenda de relacionamentos ajudou muito. Faz sentido, gente? Quem que vai escrever assim? Isso é novo? Isso é novo pra mim? Lembra do começo? Quem nunca pensou numa agenda de relacionamento? Escreve assim, isso é novo, no chat ou nos comentários. Marca aí. Não só ver as pessoas que você gosta no aniversário da pessoa. Marca de ligar pra alguém, de mandar uma mensagem. Então, fazer parte de um grupo é algo muito saudável. Um grupo que você se identifica. Talvez chamar as amigas, tentar de tempos em tempos rever as amigas. Ter um tempo com a família. É o grupo da academia que você gosta? É o grupo de passear com o cachorrinho? É o grupo de viajar? Você agora é mãe ou é pai? É o grupo de conversar com outras mães? Ter grupos é muito saudável. Enfim, faz sentido? Terceira atitude que nos paralisa. Viver em uma bolha, viver fechado. E agora eu estou falando principalmente em termos mentais. Viver numa bolha. Eu só acredito que é certas coisas que eu penso ou a minha bolha pensa. As redes sociais aparentemente vieram trazer globalização, mas elas nos fecham ainda mais. Por quê? Porque a rede social só mostra para você o que você gosta. O algoritmo funciona assim. Isso nos faz ficar ainda mais na nossa bolha. Você gosta de sertanejo, só vai aparecer sertanejo. Desde o momento que eu passei a ter 2 cachorrinhas lindas, no meu Instagram só aparece cachorrinho da mesma raça. É muito curioso como que o Instagram sabe de tudo. Mas não aparece gatinho. Eu tenho certeza que quem gosta de gato aparece gato. Eu tenho certeza que quem gosta de cavalo aparece cavalo. Tenho certeza. Quem gosta de futebol aparece futebol. É o algoritmo. Ok, ele nos dá mais do que a gente gosta. Por um lado, legal, é o que eu gosto. Mas, gente, é tão rico a gente conhecer coisas novas. Então, viver na nossa bolha nos paralisa. Em que sentido? Nos paralisa de aprender coisas novas, de ouvir opiniões diferentes. E o contraponto é libertador. Eu não preciso necessariamente seguir outras coisas, mas espera aí. Olha só, tem pessoas que pensam diferente. Eu não concordo, mas olha que interessante. Olha, eu descobri que tem 10 pessoas que pensam de 10 formas diferentes. Isso é sair um pouco da bolha mental. Alguns dias atrás, eu estive num evento de educação e teve um momento ecumênico, onde tinham representantes de diferentes religiões. Cada um teve 15 minutos para falar. E cada um deles falou sobre a visão de Deus da religião específica. E foi de uma riqueza tão grande, mas tão grande. Algumas bem diferentes. E não é porque eu vi uma outra religião que eu preciso seguir ou que eu estou fazendo algo de errado. Para mim foi tão rico, porque eu não conhecia algumas. Então, tinham representantes diferentes. Eu lembro que o que foi mais diferente para mim foi um muçulmano falando do islamismo, falando do Alcorão, e ele falando dos profetas. E mesmo que a título de aprendizado de cultura, nossa, que interessante saber que essa é a visão que eles têm. Eles dessa religião.
Então, nossa, então o budismo pensa assim, então o espiritismo pensa assim, o cristão pensa assim, mas peraí, essa igreja assim, essa outra assim, a igreja católica é assim. Entender. E o ateu? O que o ateu pensa? E um entender, é rico. Senão, nós vivemos nessas bolhas e começamos a lutar com outras pessoas. Por que eu tenho que lutar com o diferente? Eu torço pro time X, vou lutar com quem não é do meu time. Eu não posso conviver? E aí, a gente convive o tempo todo com pessoas diferentes. Mas imagina se todo mundo andasse na testa escrito: sou da religião X, do time de futebol X, votei no candidato político X, talvez a gente até já julgar. Não. Quem votou em tal candidato eu nem converso. Mas você não sabe a história da pessoa que levou ela a votar. Pessoa de tal religião? Não, eu nem quero conversa. Por que não? E aí a gente vai ficando nesses guetos. Não preciso nem falar dos extremos, ou talvez preciso. Sabemos que existem, inclusive, os racistas. O quê? Vou assistir a aula desse rapaz que está falando de pele escura? Eu não. O que eu tenho para aprender com alguém de pele escura? Tem gente que pensa assim. Para ver a gravidade. Agora imagina essas pessoas, nós todos, num raio-x. Qual é a diferença? É a cor da pele. E às vezes nós podemos ter os nossos preconceitos e nem percebemos. Então, gente, viver numa bolha é algo que nos paralisa. Porque a gente não cresce mentalmente. Em todos os sentidos. E qual que é o contraponto? Se abrir para conhecer coisas novas. Se abrir para conhecer lugares novos. Nem que for assistir vídeos. Eu sempre falei mal da Europa, eu acho que eles são eurocentristas, se acham os melhores. Mas deixa eu entender um pouquinho melhor da história da Europa, e da geografia, e dos países. Esse país... E a África? Deixa eu entender melhor a África. Olha que interessante, esse país é desenvolvidíssimo em tecnologia. Eu achei que a África era assim, assim, assado. Porque imagina, sei lá, pessoas de outros países que veem o brasileiro como apenas carnaval, festa, floresta. A gente expande. Aprender um idioma novo. Ler livros diferentes. E, gente, funciona. Particularmente, eu tenho tentado ler coisas diferentes. Geralmente eu leio muito livros de psicologia, de filosofia. Gosto também muito de temas ligados à espiritualidade e artigos científicos. Uma das últimas vezes que eu fui numa livraria, eu saí de lá com 2 livros bem diferentes. Um deles era a biografia do Charles de Gaulle. Eu nem sabia quem era o Charles de Gaulle, eu sei que é o nome do aeroporto mais famoso da França. Geralmente, quando quem vai para Paris, desce no Charles de Gaulle. Mas aí eu vi a biografia dele assim e pensei, nossa, que diferente. Eu não vou nem dar... Enfim, ele foi... Aí eu li, nossa, o Charles fez tal coisa. Enfim, ele era do exército francês, foi fundamental na Segunda Guerra Mundial, graças a ele, é o que diz ali a contracapa. Deixa eu entender mais sobre ele. Geralmente eu fujo de temas envolvendo guerras, confesso para vocês. Para mim é pesado. E aí, por vários motivos. Mas é importante saber. É importante. Até pra gente não repetir algumas coisas, pra gente ter opinião. Enfim, curiosidade. E outro livro sobre o Guardiola, um técnico de futebol, mas explicando de onde que vieram as ideias dele. E tá sendo muito legal. Eu tô no livro do Guardiola ainda, depois eu vou pro Charles de Gaulle. Então, assim, é se abrir para coisas novas. Netflix. Não, eu só assisto filme americano. Será que não tem nenhum filme de outro país interessante? Um filme espanhol? Um filme turco? Coreano? É se abrir.
Se abrir e permitir essa diversidade, inclusive de percepções. E é curioso que quando nós nos abrimos, conhecemos algo, aí vem um extremista. Ah, não, porque não tem nada que presta nesse país. Não é bem assim, não. Ah, não, porque essa religião... Olha, eu tenho amigos dessa religião e não é bem assim, não. Gente, é horrível viver fechado. E provavelmente todos nós, em algum ponto da nossa vida, somos ainda mais fechados. Então, um idioma novo, um livro diferente, um vídeo, um restaurante. Ah, não, comida japonesa nunca... Peixe cru? Será que você não pode experimentar? Você viajou para Bahia. Será que eu não posso experimentar acarajé? Acarajé? Falei certo? Acho que sim. Eu lembro quando eu fui para Belém do Pará, todo mundo falando, Bruno, experimenta açaí. É totalmente diferente desse açaí que vocês têm lá em São Paulo. E realmente. Nossa, o sorvete de açaí é delicioso. Mas tem pessoas que são fechadas. Ah, não, eu não como nada diferente. Será que eu não posso conhecer uma cultura diferente? Nem que for para dizer, não gostei. Tem coisas que eu como e não gostei. Mas agora imagina a riqueza, até para conversar com alguém. Ah, sim, eu conheço essa culinária. Ah, já experimentei. O Brasil é rico. Talvez o seu estado seja rico. Rico de culinária, de experiências, de lugares. Como eu posso conhecer mais do Brasil, da minha cidade, do meu estado? Se identifica, pessoal? Quem se identifica aí? Aliás, vamos lá, deixa eu ver um pouco dos comentários. De tudo que falamos até agora, o que você se identifica? Podem comentar, gente. Tem um delayzinho sempre. Alguém aí já teve a experiência de experimentar algo novo e gostar? A primeira vez que eu comi comida japonesa, eu não gostei. Depois, eu gostei. Outras vezes, hoje eu gosto. Aí eu devo muito à minha esposa, que me apresentou coisas novas, me ajudou nisso. Eu era muito de não, só como as mesmas coisas. Legal. Obrigado pela participação. Faz sentido para vocês? Ampliar o olhar é tão saudável. Viver na nossa bolha nos paralisa. A própria expressão bolha. Eu tô fechado, paralisado. Paralisado no sentido, eu só consigo ir até onde a minha bolha vai. A gente não expande. Não cresce. Ah, não, que eu só converso com quem é da minha religião. Que pobreza. Não a sua religião. Não a minha. Não... Ah, eu só converso com quem é ateu. Será que eu não posso conversar com alguém? Imagina um ateu. Alguém aí talvez seja ateu. Será que eu não posso conversar com alguém que acredita em Deus? Ah, não. Quem acredita em Deus geralmente é alguém que não é intelectual. Será? Quantos intelectuais acreditam? Enfim. Preconceitos que às vezes nem percebemos. E às vezes temos preconceito com quem é ateu. Ah, não. A pessoa não gosta de... não acredita em Deus. E tem pessoas que não acreditam em Deus que são, às vezes, muito mais espirituosos. Não, quer dizer assim... Às vezes tem uma vida tão bonita, com tantos valores, e tem pessoas que às vezes acreditam em Deus, enfim, que têm vidas deprimentes. Não é apenas o acreditar, que a gente sabe disso. Então, às vezes temos pequenos preconceitos que não percebemos. Quarta atitude que nos paralisa. Essa é muito boa. Ficar só no pensamento, ficar só nas promessas e não colocar as coisas em prática. Quem se identifica aí, gente? Ah, eu vou viajar. Ah, eu vou fazer tudo isso que o Bruno falou no item 3 e não faz. Ah, eu vou começar a academia. Pagar um ano de academia e não vai. Ah, eu vou me alimentar melhor. Ah, eu quero a faculdade. Ah, eu quero ler um livro. Compra o livro e não abre. Nos paralisa ficar só no pensamento. Tudo começa aqui no pensamento. Imaginar, sentir, idealizar. Mas se eu não colocar em ação,
Se eu não materializar, dá um exemplo meu. Eu quero um dia começar a dar aulas falando sobre a vida. Eu fiquei uns 3 anos, gente, só no pensamento. E não começava esse trabalho que eu estou fazendo agora. 3 anos. Agora eu comecei. Será que você precisa esperar 3 anos para começar algumas coisas? E qual que é o contraponto? Tá ficando tão legal as minhas anotações. Eu tô fazendo até uns risquinhos aqui. O contraponto disso, de não ficar só nos pensamentos, é a ação, é fazer. Mas, de novo, não precisamos dos extremismos. Pequenas ações. 10 anos sem se exercitar. Aí a pessoa já quer fazer 2 horas de academia. 10 anos comendo qualquer coisa. A pessoa já vai fazer aquela dieta super rígida. E olha que disso eu entendo, viu, gente? Entendo no sentido de quem tenta e não segue. Não no sentido de quem pode te indicar isso. Busque uma nutricionista, um médico, enfim. E esses extremismos. E eu me identifico com isso. Ou faço ou não faço. Calma aí, será que é assim? Então, pequenas ações. Pequenas ações. Será que ao invés de eu subir todo dia de elevador, eu posso subir alguns degraus? Ou uma ação é a questão da atividade física? Deixa eu ir no médico primeiro fazer um check-up, ver se está tudo bem. É uma ação já. Deixa eu tentar pensar em que esportes que eu gosto, que atividade que eu gosto. Deixa eu tentar me reconectar com o meu passado, com o presente. Enfim, é aprender algo novo. Que vídeos que eu posso ver? Que pessoas que eu posso conhecer? Estou querendo viajar. Eu quero conhecer mais o Brasil. Será que eu não posso começar a planejar as cidades que eu quero viajar? Depois pesquisar os lugares que eu quero em cada cidade. Gente, viajar é muito bom, mas geralmente o prazer da viagem começa muito antes. Quando você começa a planejar e idealizar. Alguém já passou por isso? De sentir o prazer só de pesquisar? O que eu quero dizer assim, já sentiu o prazer antes mesmo da viagem? Escolher os lugares. Eu vou querer ir nesse lugar. Eu vou querer ir nessa praia. Já, quem aí, gente, se identifica? E aí, são pequenas ações. Bruno, mas eu não viajei ainda. Mas você tá caminhando para aquilo. Começar a guardar dinheiro. Eu tô sem dinheiro para viajar agora. Ok, vai guardando, vai separando, vai poupando. Esse dinheiro eu não mexo, é o dinheiro da viagem. Até o dia que você puder ir viajar e tentar curtir. Então, sejam quais forem seus objetivos. Ficar só no pensamento é limitante, nos paralisa. Faz 10 anos que eu quero tal coisa. O que você pode fazer agora de ação? Então, gente, o contraponto. Pequenas ações. Lembra que eu falei para vocês que dentro do Mude de Via, que é o nosso programa, o nosso projeto, tem os encontros de ação? Semana passada mesmo, nós fizemos um encontro, é de quinta-feira às 8 horas. Hoje não está tendo, porque a gente está dando essa aula. A gente divide as aulas e os encontros. Geralmente são 2 encontros por mês. É delicioso, é no Zoom. Imagina, pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas de diferentes profissões, religiões diferentes, culturas diferentes, sotaques diferentes. E é tão rico. E é tão bom ouvir pessoas, às vezes você se identifica, às vezes não. Às vezes você concorda, às vezes não. Mas o fato é que todo final de encontro a gente sai com uma ação. A gente tem um tema, todo encontro tem um tema. Da semana passada foi sobre as incertezas da vida. Tem alguém aqui que esteve no encontro sobre incertezas da vida? E a gente refletiu sobre isso. Sobre a importância de quebrar as nossas certezas absolutas. Eu nunca vou conseguir. Tem gente que está me ouvindo agora e pensando isso. Eu não consigo fazer pequenas ações. É uma certeza absoluta. Será que não? Dá esse voto de confiança a você. Começa. E esses encontros de ação, eles mostram a importância. Porque pequenas ações você vai perceber às vezes grandes resultados. Quer ver um exemplo?
aquela pedrinha que você pega e joga no lago, no rio, na água. Imagina um lago e faz aquelas ondas. Uma pequena ação, ela gera um efeito que a gente não sabe o alcance. Na nossa vida é assim também. Uma pequena ação, seja qual é o seu objetivo. Pequenas ações para te aproximarem do que você quer. Quer escrever um livro um dia? Começa com a primeira palavra. E por fim, gente, o nosso item 5 que paralisa a nossa vida. Ser uma pessoa morna. Seja quente ou seja frio, não seja morno. Ser uma pessoa que não fede e não cheira. Eita, que expressão forte. Nos paralisa porque é aquela pessoa indiferente. É uma pessoa que não faz a diferença. É a própria paralisação. Tá lá uma pessoa saudável, inteligente, não fede e não cheira. Será que nós somos assim? Será que em algum aspecto da nossa vida nós somos mornos? E qual que é o contraponto? É começar a fazer a diferença na nossa vida, na vida de outras pessoas. Imagina, vou dar um exemplo muito simples. Você percebe que tem um parente que está passando por dificuldades. Será que você não pode fazer algo por esse parente, um amigo? Ah, Bruno, eu não tenho dinheiro sobrando. Nem tudo é dinheiro. Será que você não pode conversar com essa pessoa? Às vezes a gente faz a diferença na vida dos outros e nem sabemos. Uma ligação, um olhar, uma mensagem. A diferença, imagina, tem um cachorro na sua rua abandonado, passando fome. Será que eu não posso tirar uma foto e ver se alguém adota? Geralmente a gente quer fugir dessas coisas. Ou eu dar uma raçãozinha pro cachorro. Eu tô vendo uma injustiça acontecendo no meu prédio. Eu ouço alguém batendo na esposa. Eu vou denunciar. Ah, não. Marido e mulher, ninguém mete a colher. Gente, eu tô ouvindo ela chorando. Eu vou ser mesmo indiferente? Será que eu não posso? Então, são algumas reflexões. Como que eu posso ser uma pessoa que faz a diferença? E aí, qual que é a grande sugestão? Faça parte de movimentos. Faça parte de um movimento que represente seus valores. Por exemplo, digamos que você seja contra testes em animais. Faça parte de um movimento que incentiva a usar produtos que não façam teste em animais. Ou você gosta ainda sobre animais, faça parte de algum movimento que incentiva a adoção, que divulga animais que precisam ser adotados. É fazer parte de um movimento. Ah, Bruno, eu acredito numa maternidade não romântica, de mães reais. Faça parte de um movimento de outras mulheres, mães reais, que gostam e às vezes não gostam e tem espaço. Bruno, eu quero muito um mundo mais sustentável. Faça parte de um movimento de pessoas que colaboram, que tomam cuidado com o lixo. Bruno, eu tô tendo exemplos do nada, tá, gente? Eu nem anotei exemplos. Dê vocês também exemplos aí. Bruno, eu me tornei vegetariano e eu sou contra matar um animal para comer. Eu faço parte de movimentos assim. É o que você acredita. Geralmente dentro de religiões, de igrejas, é mais fácil. Mas tem pessoas às vezes que não têm religião. E não só um movimento. Que movimento? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu amo ler. Por que não fazer parte de um movimento que incentiva as pessoas a lerem mais, a emprestarem livros? Tem uma coisa que eu faço, gente, quase toda semana. Enfim, que exagero, imagina. É que nas duas últimas semanas eu fiz e parece que é sempre. Não é sempre. Eu esqueço livros no Uber de propósito. Semana passada, eu comprei um livro, tava ali na promoção, um livro usado, R$ 5. Eu comprei 2 livros. Tava indo para casa de Uber,
E eu tinha até comprado para mim o livro. Mas daí eu pensei, gente, deixa eu fazer essa minha contribuição. Eu deixei no banco do Uber, fui embora com o livro. Depois eu deixei outro livro em outro Uber. Pode ser que a pessoa nem leia, mas é uma forma que eu encontrei. Às vezes é um livro que eu acabei de ler. Tá ali na minha mão, não vou deixar na minha estante. Eu deixo na estante livros que eu vou ler mais vezes, consultar. Solto o livro por aí. Eu faço isso. Imagina, vou criar um movimento. Solte um livro no Uber, na praça pública, mas empreste livros. Aqui no próprio Mude de Via, o Mude de Via ele é novo. Ele nasceu no dia 25 de maio. Foi o primeiro dia que as pessoas entraram. De 2023, é novo. E eu deixei bem claro que, acima de tudo, o Mude de Via é um movimento. Eu falei assim, hoje nasce um movimento de pessoas que querem ter vidas melhores, vidas mais plenas, vidas inteiras. Um movimento onde nós vamos ajudar uns aos outros. E, de fato, em 2 meses de projeto, está começando. Aliás, eu te convido, vem fazer parte do Mude de Via. Quem gostaria de mais informações, escreve aí mais informações. É muito acessível, sabe, gente? É uma assinatura igual a Netflix, todo mês você cancela quando quiser, mas você tem acesso a vídeos com reflexões sobre a vida, a aulas como essa, aos encontros de ação e ao grupo, principalmente, que é fazer parte desse movimento. E é lindo ver as pessoas. Teve um encontro que a gente falou sobre a importância de fazer mudanças no ambiente. E a gente perguntou assim, qual que é o lugar preferido seu na sua casa? E tem um grupo do WhatsApp dos assinantes. O pessoal começou a postar foto no grupo. Uma foto mais linda que a outra. Tem gente que postou foto do jardinzinho, das flores. Eu postei foto da minha poltrona do lado dos meus livros. E você sentindo aquilo que você faz parte de um grupo e principalmente de um movimento de pessoas que querem crescer como pessoas. Então, quem quiser fazer parte desse movimento, venham fazer parte e façam parte de um movimento, tá bom, gente? Bem, esses foram as 5 atitudes que paralisam. Alguém aí se identificou com alguma dessas? Escreve, me identifico. Deixa eu ver aqui. E também 5 ações que podem permitir que a nossa vida comece a melhorar. Porque são ações que dão liberdade, que ampliam. Faz sentido, gente? Na semana que vem, nós temos um encontro aqui às 20 horas. Quinta-feira que vem, 20 horas, onde vamos dar prosseguimento a essa aula e falaremos sobre como transformar a nossa vida. Agora que temos esses itens todos, que temos a clareza, como que eu posso fazer isso de forma efetiva para transformar a minha vida? Quem aqui estará na aula conosco semana que vem? Escreve aí. Escreve aí, estarei. Semana que vem, quinta-feira, dia 3 de agosto, 20 horas da noite. Escreve aí, eu estarei. Quero vocês aqui. Quem tiver gostado dessa aula vai gostar muito mais da próxima. E aí, gente? Maravilha. Que bom que vocês estarão presentes. E aí eu tenho um pedido. Se você gostou dessa nossa aula de hoje, eu gostaria de te convidar a compartilhar com mais pessoas. Pode ser que alguém olhe o tempo da aula e pense, é uma aula muito longa. Mas se você gostou dessa nossa aula de hoje, manda para outras pessoas. Pega o link da aula e avisa, irmã, dá uma olhadinha nessa aula, nem que for quando você estiver lavando louça. Ele falou umas coisas interessantes, se você tiver gostado, é claro. E se não gostou, manda para os inimigos, tô brincando. Manda pro pai, no grupo da família. Gente, é uma forma de você colaborar. É uma forma de você fazer parte desse movimento. É uma forma de você fazer a diferença.
Porque pode ser que você não tenha tempo para falar com alguém. Mas você manda esse vídeo, a pessoa vai ser muito grata se te ajudar. Quem aí topa compartilhar esse vídeo, escreve assim: eu topo. Escreve aí, gente. Quem escrever eu topo, eu estarei entendendo. Eu vou fazer a diferença. Eu farei a diferença. Eu tenho certeza que nós temos pessoas aqui que vão fazer a diferença na vida uma das outras. Gente, para não ficar muito comprida a aula, eu vou encerrando por aqui. Fiquem de olho no grupo do WhatsApp. Eu imagino que todo mundo aqui faz parte do grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp chamado Aprender a Viver, onde a gente compartilha informações, tá? É muito saudável. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, a pessoa que te mandou o link dessa aula, fala para ela assim: fulana, eu quero entrar no grupo, como eu faço? Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e que a gente possa alcançar a vida que nós buscamos. Gente, beijos, abraços, e eu vou aqui agora ficar vendo os comentários de vocês. Gratidão. Quem puder, compartilha.